Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E por que não dizer boa madrugada? Eu sei que você me ouve de madrugada. Quem sou eu? Eu sou Isaac Barbosa, sou seu professor de língua portuguesa e cá estamos nós, pessoal, reunidos mais uma vez a fim de estudarmos a magnífica e magnânima literatura de língua portuguesa. Então eu peço que vocês se sentem confortavelmente e apertem os ossos cintos. Por quê, professor? Porque a viagem literária está para começar, certinho? E a viagem da vez é sobre o quinhentismo. Quinhentismo, professor? Você não ouviu errado. Isso mesmo, quinhentismo. Quinhentismo faz referência, faz alusão a um conjunto de textos, a um estilo artístico literário que ocorre nos anos de 500, mas não 500, 1500, 1501, 1525, 1534. Então toda essa literatura do século XVI, isso mesmo, o século XV tem seu último ano em 1500, e a partir de 1501 é século XVI. Então essa literatura que ocorre majoritariamente no século XVI é chamada de quinhentismo. E no Brasil ocorreu um fato muito marcante para a nossa colônia em 1500, que foi a descoberta pelos portugueses do Brasil. Pelos portugueses, porque já se havia descoberto aí essas terras brasileiras, só que a descoberta havia sido feita por outros povos. Então é a primeira vez que os portugueses pisam aqui em terras brasileiras e registram isso em um texto escrito que dá início ao nosso quinhentismo. Então, o quinhentismo no Brasil se configura como a introdução da cultura europeia em terras brasileiras por meio da Carta de Pero Vaz de Caminha. Ok? Quando a gente aborda essas questões de quinhentismo, a gente não pode deixar de lado as questões da expansão do Império Português, conforme vemos aí no mapa. Esse é um mapa elaborado pelo cartógrafo português Louco Homem, publicado no Atlas Miller. Uma coisa que é impressionante do navegante português é a precisão com que ele mapeou a costa brasileira e a costa ocidental africana. Então, assim, a partir de 1415, por aí, Portugal começa a sua expansão marítima. Vai navegando para a Ilha de Ceuta, vai navegando, costeando a África, e ao longo do século XV, Portugal sai de pequenas expedições para terras e ilhas próximas à Península Ibérica e atravessa o famoso Cabo das Tormentas, também conhecido como Bojador, hoje Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, Cape of New Hope, openenglish.com. Então, em um século, Portugal aprimorou suas habilidades de navegantes, as suas habilidades marítimas, e culminando este aprendizado, Portugal chega ao Brasil. Minha gente, chega ao Brasil em 1500. No primeiro documento de língua portuguesa escrita na nossa história. Então, conforme a gente vê aí nas imagens, não se trata ainda de uma literatura verdadeiramente brasileira, mas representa pelo menos uma produção sobre o Brasil e feita no Brasil. Essa imagem que vocês viram é do filme 1492, A Conquista do Paraíso, em que Gerard Depardieu interpreta Colombo, e é um contexto muito semelhante de Colombo ao de Pero Vaz de Caminha e Pedro Álvares Cabral, minha gente. A diferença é que, evidentemente, Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha chegaram aqui ao Brasil, certo? O filme é muito bonito, tem uma trilha sonora de Vangelis, salvo engano, muito bonita, fotografia, bom demais. Recomendo aí que você assista para dar uma atualizada aí nos seus conhecimentos para o vestibular, para o Enem, e ainda dá aquela divertida. Então, chama a cocotinha aí, chama o Pitelzinho e vai assistir 1492, A Conquista do Paraíso, certo? Basicamente, quem é que vinha aqui ao Brasil? Eram navegantes e, por exemplo, esses navegantes faziam relatos de viagem, o que acaba sendo o gênero mais produzido daquele período. Em geral, no Brasil, há um exagero, uma superadjetivação das qualidades da nossa fauna e da nossa flora. Isso tem um motivo muito específico, porque Pero Vaz de Caminha e os demais escrivães querem dar ao Brasil um grau de importância maior, justamente porque quanto mais importante foi esse achado dos escrivães e dos navegantes portugueses, mais importante eles serão.
O que eles não sabiam é que o Brasil tornar-se-ia a maior e a principal colônia de Portugal. Depois da independência, inclusive, um país com um PIB muito maior que o PIB português e que hoje a maior quantidade de falantes de língua portuguesa viria do Brasil. Então não se havia essa noção do tamanho do Brasil, nem do tamanho do país que o Brasil geraria. Mas é de esperar que não se houvesse essa noção, porque estamos aí no primeiro ano em que os portugueses pisaram nas terras brasileiras, ok? A questão é que esse gênero de relato de viagem se tornou muito famoso a partir de Marco Polo. E aí vocês encontrarão os mais diversos relatos de viagem. Hans Steden, um viajante holandês, tem as suas 2 viagens aqui ao Brasil muito bem registradas. Então, um gênero de crônica de navegantes que se tornou muito famoso neste período. Vocês também conseguem perceber nessa imagem uma noção um pouco maior aí do cartógrafo português Lopo Homem em relação ao mapa mundi. Ah, professor, esse mapa está meio inexato, gente. É um mapa do século XVI, feito à mão. Inclusive, uma curiosidade, né? Hoje, quando a gente tem acesso a mapas, eles são de cima para baixo. Há uma visão satélite que facilita aí o percebimento desse de imagem. Só que quando a gente trabalha no século XVI, Lopo Homem era um cartógrafo, então era assim, a visão era oriental e aqui na canetada no papel para deixar mais organizadinho. E basicamente quem é que vinha aqui para o Brasil? Quem é que vinha para as Américas, para as Novas Terras? A gente já sabe aqui dos escrivãos navegantes, mas há uma série de outras figuras históricas que passeavam por aqui, abaixo da linha do Equador, certinho? Aí vocês conseguem encontrar, por exemplo, português a serviço do rei, no caso de Portugal, né? Espanhóis a serviço do rei, na coroa espanhola, e outras figuras históricas, por exemplo, navegadores, cronistas, escrivães e cartógrafos, isso a serviço do rei, missionários e aventureiros. Qual é o lance do aventureiro? O aventureiro é o seguinte: eu sou holandês e quero dar um rolezinho aqui no Brasil para ver o que é que eu acho. Inclusive no Brasil houve invasões francesas e holandesas. Há inclusive uma curiosidade, o sotaque pernambucano, os pernambucanos me perdoem que eu vou tentar imitar o sotaque de vocês. O sotaque pernambucano, quando ele fala esquerda, esporte, esse chiado a mais, inclusive se dá justamente pela presença aí dos holandeses que deu uma alteradazinha no sotaque, sobretudo no sotaque do recifense, de tal maneira que essas invasões holandesas deixaram um legado, deixaram aí, enfim, né, história. Ou seja, esses aventureiros seriam pessoas de países que não fossem da colônia portuguesa. E esse missionário, professor? Gente, depois da ruptura da Igreja Católica na Europa, em que acabou se tornando aí, no caso, uma igreja dividida entre os católicos e protestantes, houve um tal de Concílio de Trento, e nesse Concílio de Trento, por exemplo, se estabeleceu que os jesuítas teriam a função de evangelizar a galáxia, pessoal, a galáxia, basicamente. Então, no Japão, no Japão tem jesuíta que foi lá tentar catequizar o povo japonês. Tem até um filme muito legal chamado de Silêncio, que é com Qui-Gon Jinn e com o Homem-Aranha, que é com o Liam Neeson e com o Homem-Aranha lá, o do meio, que é o Andrew Garfield. Acho que é esse o nome do Homem-Aranha feio. Concorda aí? Eu botei no chat se você acha que ele é feio também. O maluco é feio. Enfim, então os jesuítas foram ao Japão, vieram ao Brasil, e os jesuítas acabavam tendo uma função de educação. Eles educavam o colono, educavam também o indígena, ensinavam ainda a escrever, inclusive escrever em tupi. Então, quem vinha para o Brasil? Pessoas a serviço da coroa portuguesa, aventureiros, piratas e jesuítas, pessoal. Inclusive, aqui nessa imagem, vocês veem um fragmento, um frame aí do filme A Missão, de 1986. Uma curiosidade, viu? Cuidado para não confundir com Rambo, A Missão. Mas esse filme, A Missão, pessoal, muito bom mesmo. Também tem uma fotografia linda. Uma história legal. Deu um bugado agora. Robert De Niro, Jeremy Irons, o próprio Qui-Gon Jinn também está no filme, que é o Liam Neeson. Filme muito bom, que também relata o acontecimento da época. Relata inclusive uma guerra entre índios jesuítas
e a coroa ibérica e portugueses e espanhóis. Então, 2 países se juntam para combater padres jesuítas. Mas por que a coroa, então, possuiria algum interesse em combater os padres jesuítas? É porque esse pessoal acabou acumulando muito poder quando educava o colono, educava o indígena, e o índio acabava tendo muita devoção para o padre jesuíta, porque, enfim, aprendia a escrever, aprendia sobre agricultura, arquitetura, música, sobre padaria, e esses ensinamentos faziam com que o indígena se tornasse muito grato ao jesuíta, e também um trabalho de catequese aí muito forte. Então, volta e meia, a coroa ibérica, a coroa portuguesa, a coroa espanhola, via o jesuíta como um adversário. O jesuíta também tinha uma veia empreendedora muito forte e acabava administrando bem as suas posses, os seus bens, e tornavam-se empreendimentos aí muito ricos, as missões jesuítas. Então, às vezes, até para fins de confiscar os bens, se tinha uma cisão, uma disputa entre a coroa e os jesuítas, tá bom? 2 filmes aí que nós recomendamos, A Missão e 1492, A Conquista do Paraíso. Essa literatura basicamente reflete a visão que o português possuía de 3 coisas, basicamente: a fauna, a flora e o nativo. Esse português não era desprovido de interesses. Como eu falei, havia em Pedro Vaz de Caminha interesse de superadjetivar a terra, havia no jesuíta o interesse de catequizar o colono e o índio, o povo indígena. Ou seja, essa literatura reflete basicamente os interesses que esses agentes históricos possuíam naquele momento. Então a gente consegue sintetizar os interesses desses agentes históricos em basicamente 2 tipos de conquista. Na conquista material, justamente no pau-brasil, no ouro, no café, na cana-de-açúcar. Percebam que os principais produtos da economia brasileira vieram da terra. Desde o início da nossa colonização, havia-se essa perspectiva, essa noção de que o Brasil era um país que basicamente trabalharia com commodities, ou com metais preciosos, ou com agricultura, lavoura. Então, há esse interesse na conquista material do Brasil, por isso que é uma descrição da terra, uma descrição da natureza, da fauna e da flora, e também há um interesse de conquista espiritual, que é a catequese do indígena praticada pelo padre jesuíta. E aí, existe um estudo, antes de se haver qualquer perspectiva antropológica, havia um estudo da mentalidade do indígena, por exemplo. O padre jesuíta estudava o indígena para perceber aquilo que ele gostava, e naquilo que ele gostava fazia-se um approach específico para aquela cultura indígena. Um caso muito simples: o índio, tinha medo escuro, e entendendo medo escuro, o padre jesuíta fazia um poema parecido com a cantiga medieval, que o índio pudesse cantar enquanto estivesse assustado, aí andando no escurinho de madrugada, tal qual a gente quando vai fazer um xixizinho de madrugada, noite, escuro, tudo apagado, e sai correndo com medo escuro. O índio tinha um poeminha para cantar nesse momento. Então havia um certo estudo da psique, da cultura, dos hábitos e dos costumes indígenas para se usar justamente na catequese. Nessa imagem daqui, nós vemos uma gravura de Breiteldo, que é justamente uma retratação das aventuras de Hans Staden pelas paisagens brasileiras. Neste caso aí, vocês têm uma retratação de rituais de canibalismo dos Tupinambá. Uma coisa interessante para a gente estudar em sala de aula é a diferença entre antropofagia
e canibalismo. A esta época não se tinha noção dessa diferença. Tudo era comer carne humana. Só que o canibalismo, propriamente dito, está muito mais relacionado a situações em que um humano come carne de outro humano a fim de satisfazer necessidades nutricionais. É o que aconteceu, por exemplo, no acidente dos Andes. É o que aconteceu no naufrágio da jangada da Medusa, que aparecerá na nossa aula de romantismo. De tal maneira que, com um déficit de proteína, com um déficit calórico, eu me alimento de carne humana para sobreviver, para me nutrir. Só que o índio, mais das vezes, não se alimentava de carne humana para subsistência. O índio, na verdade, tinha a sua nutrição baseada em caça, coleta, em pesca. Então, assim, a carne humana entrava como um ritual religioso conhecido como antropofagia hoje. Essa noção de antropofagia consiste no fato do indígena devorar a carne do seu adversário para absorver dele as principais qualidades. E isso é uma alimentação do espírito, não do estômago, de tal maneira que a gente deve aprender a diferenciar a antropofagia do canibalismo. A antropofagia é um conceito que aparece no nosso modernismo, com o quadro Abaporu de Tasso do Amaral. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, inclusive, com a corrente antropofágica do nosso modernismo. Ou seja, é relevante demais você aprender isso, porque isso vai retornar aí nos nossos estudos de literatura. Certo? Então vamos lá caminhando. Esse garoto aqui, esse moleque, esse pivete maroto, que nasceu em 1450 e morreu em 1500, é escrivão da Armada de Cabral. Pero Vaz de Caminha nasceu por volta de 1450, provavelmente na cidade do Porto, e teve trágico fim na Índia, ainda no ano de 1500, morto em batalha. A grande ironia é que Caminha morre no mesmo ano em que escreveu o documento que fez com que ele entrasse para a história. Até porque estamos aqui em 2022 debatendo sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ironicamente, Caminha nem é tão conhecida assim em Portugal. A Carta de Pero Vaz de Caminha passa bons séculos na Torre do Tombo em Portugal, arquivada, engavetada, tornando-se um documento público mais ou menos no século XVIII. Ou seja, Caminha passou um tempão no limbo, mas para a nossa literatura acaba se tornando uma figura muito relevante, muito importante. Tanto que a gente vai estudar e vai ler um pouquinho alguns fragmentos da Carta de Pero Vaz de Caminha. Então fique esperto aí, garota. Acorda aí, sem preguiça, viu? Vocês estão vendo aqui uma fotografia, uma reprodução, inclusive da Carta de Pero Vaz de Caminha. Não é só essa página, não. Existem mais algumas, mas essa é uma página original, né? E ela é endereçada ao rei Dom Manuel I, contando justamente a descoberta aí das nossas terras maravilhosas, as terras brasileiras, ok? Em relação à carta, vocês encontram um documento que foi escrito entre os dias 26 de abril e 1º de maio. A carta de achamento tinha estas intenções: informar ao rei o descobrimento, descrever o que se via e, principalmente, apresentar uma estimativa do valor que a descoberta poderia ter para Portugal. Inicialmente, o Brasil tem como principal rendimento, econômico para Portugal a extração do pau-brasil. Depois do pau-brasil tem a cana-de-açúcar, depois o ciclo do ouro, depois o café. Então, assim, durante toda a nossa colônia e durante, enfim, a nossa monarquia e república, até hoje, as vendas de commodities são talvez o carro forte aí da nossa história, da nossa economia, tá bom? Então é o seguinte, nesta carta, Caminha relatou com detalhes a paisagem do litoral do Nordeste brasileiro em 1500, os indígenas que habitavam e os primeiros contatos entre portugueses e indígenas. A Carta de Pero Vaz de Caminha é uma das principais fontes de informação histórica deste período. Ah, professor, mas Caminha, por exemplo, era parcial. A visão dele era a visão do europeu, a visão do colonizador, a visão do invasor. É verdade, mas é o único documento escrito que a gente tem à época. Não há como contestar ou confrontar com outros documentos escritos. Então não tem como a gente dizer se o primeiro encontro foi marcado por violência ou não foi, porque Caminha ou omite essa possível violência ou ela não aconteceu. Então a gente lê agora uns fragmentos da Carta de Pero Vaz de Caminha. Sei que você está ansioso para isso, então vamos que vamos, Neste mesmo dia, às horas de véspera, ouvemos vista de terra, a saber,
primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra-chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto Capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Caso você esteja aí sem entender o que é terra-chã é terra plana, tá bom? Continuando então aqui na nossa leiturinha maravilhosa da carta de Pedro Vaz. Aí vocês têm uma imagenzinha que representa esse primeiro encontro que vai acontecer agora, ó. E dali avistávamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. E o capitão mandou em terra Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20, e estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi por mandado do capitão. Então, enfim, batel é embarcação pequena, um barco pequeno, de tal forma que vocês têm embarcação maior. Dessa embarcação maior saem algumas, sabe, jangadinhas, só assim, bota assim um salva-vida remando. Esse pessoal que acaba tendo contato com os indígenas e voltam ao navio e relatam a Pedro Vaz de Caminha, que está aqui, ó, brau, escrevendo, certo? Mas uma imagem aí da conquista do paraíso representando esse encontro, esse marco e, sobretudo, esse choque de cultura tão abissal entre um homem europeu e um ameríndio, tá bom? Vamos para mais fragmentos da carta. Aqui é a descrição física do índio rapaz, do índio homem, tá bom? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazer mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Então, assim, há uma relação de simpatia entre a descrição de Pedro Vaz de Caminha e o índio. Inclusive, às vezes, até uma certa retratação do índio como ser ingênuo, o que depois vai casar muito bem com aquela concepção de bom selvagem dada pelo iluminismo, mas esse assunto para outra aula. E sem falar que talvez fosse interessante para Pedro Vaz de Caminha retratar o índio como pacífico e amistoso. Contudo, não se deixa, claro, de expressar um certo estranhamento com hábitos e costumes, conforme veremos agora. Ambos traziam um beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. Então vamos para algumas informações. Primeiro, que é um fuso de algodão. É esse aqui, ó. Pronto, aí vocês estão vendo o fuso de algodão e vocês estão vendo como uma tentativa aí de mostrar por foto aquilo que Caminha descreveu na carta. E agora tá faltando o principal. Roque de xadrez. O que é um roque de xadrez? Seria aquele auxiliar do Silvio Santos com a roupinha de São João, bem xadrezinha? Não, minha gente, roque de xadrez não é o que está à esquerda, é o que está à direita, considerando que o vídeo não deve invertir aí nas coisas. À esquerda vocês veem o roque do Silvio Santos aí de xadrez, mas do outro lado vemos o verdadeiro roque de xadrez, aquilo que Pedro Vaz de Caminha quis dizer. Então o roque é uma jogada especial que envolve a movimentação de duas peças em único lance, o rei e uma das torres. Então, basicamente, o roque de xadrez é a distância do... Vocês têm o rei, a rainha, o bispo, o cavalo e a torre. Então, é a distância de 5 rei, rainha, bispo, cavalo e torre. Uma distância de 5 peças de xadrez. É um roque de xadrez, eu acho. Contudo, uma curiosidade desses 20, vamos arredondar para 20 rapazes, homens indígenas, surgem 2 ou 3 mocinhas. E agora, Caminha é malicioso, conforme veremos em texto. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas. Você pensa que o funk carioca inventou o termo novinha? Não. Caminha já usava. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelo muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, e tão limpas das cabeleiras,
que de a nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Veja bem, é uma alusão maldosa à nudez das indígenas. Caminha aí, ó, malandro. Evidentemente existe um choque cultural gigante e caminha perto um pouquinho da objetividade que tentou manter ao longo de todo o seu relato, de toda a sua carta de achamento, porque ele vai ver o índio com um beiço furado e uma travessa de osso metida no meio do beiço, ele não demonstra espanto. Você pode estar pensando depois de você ver aquela imagem, professor, como é que o índio beijava? O índio não beijava. Então esse choque cultural, de certa forma, é encarado de maneira objetiva, exceto quando o caminho acaba encontrando indígenas. O relato, pelo menos, das indígenas peladas faz com que ele perca um pouquinho do freio. Falando agora sobre o jesuíta mais famoso desse período, que é o Padre Anchieta. Então os jesuítas chegam aqui ao Brasil e passam a viver com os índios, catequizando-os, ensinando as coisas. E desses aí, o mais ativo foi o Padre José de Anchieta, tá bom? Então quem foi Anchieta foi esse gentil senhor que vocês veem, ó. Saiu da Espanha com a terceira leva de jesuítas enviados ao Brasil, vinha ajudar o padre Manuel da Nóbrega, chefe da missão jesuítica, que pediria mais padres para a evangelização dos índios brasileiros. Então Anchieta acabou alfabetizando filhos de colonos e intermediou conflitos entre os colonizadores e os indígenas. Inclusive, pessoal, o Anchieta era conhecido pelos indígenas como o Supremo Pajé Branco, de tal maneira que Anchieta acabava sendo uma figura muito respeitada, tanto pelos colonizadores como também pelos nativos. E o engraçado é que a produção dele era pedagógica, a produção dele tinha fim de catequese, mas também havia uma certa preocupação artística, estilística, com a obra de Anchieta e, de forma geral, com a obra do jesuíta. Porque, por exemplo, o índio gostava de música, de poema, então o jesuíta tem que produzir poema para o indígena ler. No caso, o Anchieta, por exemplo, tinha uma certa predileção por um estilo trovadoresco medieval, abrindo mão da influência do renascimento cultural e do classicismo. Então a produção de Anchieta lembra muito mais aquelas cantigas de amor e de amigo. Tem aqui, ó, uma aulinha sobre isso. Se eu souber botar um card, vou colocar um aqui, ó, um cardzinho. Então ele vai ter uma poesia que é feita para ser falada, não para ser lida, já que o nativo brasileiro ainda permanecia uma sociedade ágrafa, então havia uma certa dificuldade em escrever um texto, mas uma facilidade em decorá-lo, em cantá-lo. Então, ao declamar um poema de Anchieta, se percebe que é feito para isso, para ser declamado. Inclusive, vamos agora para a leitura de um poema de Anchieta. Aqui você tem em santinês, vejam, percebam a sonoridade do poema. Cordeirinha linda, como fogo o povo, porque vossa vinda lhe dá nome novo. Cordeirinha santa de Iesu querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Vejam como esse poema tem uma marcação rítmica muito boa para ser lido, para ser falado. Muito bem, então, em síntese, minha gente, vocês têm dois grandes agentes literários neste período. O cara interessado na conquista material, esse cidadão vai fazer uma retratação do indígena, geralmente tornando o indígena mais dócil do que o normal, mais ingênuo, às vezes mais bobinho. No caso, ele caminha dando essa escorregada maldosa do mula que caminha, querendo levar o povo aí para caminha. Já está no nome, ó. Safadeza a gente escolhe o nome. Retratação da terra, da fauna, da flora, e do jesuíta, que tem também uma conquista, só que é espiritual, na qual se tenta catequizar e fazer com que também não só o indígena, mas o colono permaneçam os dois fiéis aos preceitos da fé católica. Sim, me esquecendo do principal, não se esqueçam aí de dar o seu like no vídeo e se inscrever, gente. Vamos tentar ajeitar aqui Estou tentando fazer um 500. Vamos tentar chegar aqui aos 500 inscritos nesse canal com esse vídeo. Então é isso, pessoal. Beijo no coração, forte abraço. Até a nossa próxima aula. Nós se vemos por aí.